Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nação, como vocês sabem, nós estamos sem o nosso canal Fla Nação VP temporariamente e nesse período, quem puder dar uma força pra gente através do QR Code e do Pix, que eu vou deixar aqui na telinha pra vocês, dá essa moral pra gente, ajuda a gente aí pra que a gente consiga tocar os nossos trabalhos aí pra frente, mesmo com esse problema. Pra deixar bem claro pra vocês, o grande problema das casas de aposta hoje é por conta da Blaze, tá? O que a Blaze faz não é apresentar a plataforma igual a gente faz. A Blaze simula, pelo menos é o que o pessoal tá falando, simula uma condição que não é verdadeira, ou seja, os anunciantes da Blaze têm um programa que já vem devidamente arquitetado para ele mostrar que supostamente o cara tá jogando naquela plataforma e ganhando, que não é isso que a gente faz. O que a gente faz aqui é mostrar a plataforma e didaticamente mostrar como faz para apostar, tá? A gente não fala que a gente ganhou, até porque eu sou ruim de palpite pra caraca, vocês me conhecem. A gente não fala que a gente ganhou. A gente não fala que o saldo da nossa conta é muito alto. Então, por a Blaze fazer esse tipo de coisa de maneira artificial, os influenciadores dela sempre vencem, sempre ganham, e isso ilude quem vai jogar. O YouTube tá pegando pesado com todo mundo, independente de quem for e como estiver fazendo. Por isso a gente acabou ficando temporariamente sem o Fla Nação VP e por isso eu peço a ajuda de você que puder, que gostar do trabalho e que achar que a gente merece, tá? Daqui a pouquinho, sabe o que vai acontecer? Hoje tem jogo do Mengão, hoje tem jogo do Mengão, Daqui a pouquinho, às 18h30, Flamengo e Grêmio se enfrentarão no Maracanã. Será o reencontro de Renato Gaúcho com a nação rubro-negra. Renato, que teve a possibilidade em 2020 de se sagrar campeão da Libertadores da América com o Flamengo, mas não conseguiu. Perdemos naquela ocasião para a equipe do Palmeiras. Hoje, o técnico gremista volta ao Maracanã, agora defendendo outras cores. As cores tricolores gaúchas de um time que ele é tão amado. Lá, Renato Gaúcho é visto como o Zico deles. E essa partida é muito importante para nós, nação, justamente por conta da questão da tabela. Dá uma espiada na tabela, como os jogos ontem foram interessantes para nós. Com exceção do Botafogo, que está disparado aí na liderança, Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense são equipes alcançáveis pelo Flamengo. Basta o Flamengo vencer o Grêmio hoje no Maraca. Vencendo o Grêmio, o Flamengo vai 19 pontos. Se o Palmeiras não vencer, pelo número de vitórias, o Flamengo pode até alcançar a segunda colocação. É claro, isso é muito difícil. O Palmeiras tem uma regularidade muito grande e vai cair no confronto direto com a gente. Então, o terceiro lugar para a gente hoje seria espetacular. Participar do top 3 hoje, tendo uma campanha tão irregular neste Brasileirão, seria algo sensacional. O Flamengo de Jorge Sampaoli tem no todo 15 jogos, com 8 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas. Mas no Campeonato Brasileiro, a coisa não tá tão legal assim, não. No Campeonato Brasileiro, a campanha ainda é ruim. E por isso o Sampaoli sabe que precisa das melhores peças para poder garantir a vitória hoje sobre o Grêmio. Gente, conseguindo a vitória hoje, a gente completa um número de jogos dificílimos onde a gente sai superior e vencedor e deixa a nação rubro-negra numa expectativa muito grande de que dias melhores virão, não. Dias melhores chegaram. Vencemos o Fluminense pela Copa do Brasil, os vice-reinos pelo Campeonato Brasileiro, o Racing pela Libertadores da América e podemos vencer o Grêmio pelo Brasileirão. 2 jogos de Brasileirão difíceis, um jogo de Copa do Brasil e um jogo de Libertadores da América. É tudo que o Sampaoli precisa para conseguir trabalhar de forma mais tranquila, até porque durante essa semana a gente deve ter reforços chegando no clube. Mas vamos dar uma espiadinha bem aqui na escalação que o técnico Renato Gaúcho deve colocar em campo daqui a pouquinho. Espia só. O goleiro é o Gabriel Chapecó. Aí ele deve vir com uma linha de 3 zagueiros. Bruno Uvini, Bruno Alves e o Kahneman. Depois ele vem com uma linha de 4 jogadores aí. O João Pedro pela direita, Vila Sante e Carbadio pelo meio, com o Cuiabando lá na esquerda.
Depois, ele tem o excelente Cristaldo armando junto com o Bitelo as jogadas para o vampirinho Luizito Soares. A maior preocupação que o técnico Jorge Sampaoli tem que ter hoje é se o Luizito Soares não vai morder o Davi Luiz. Brincadeira. Eu já estou com calafrios de imaginar que o Davi Luiz vai enfrentar de novo o Luizito Soares. Da última vez que eu me lembro desse confronto, o Barcelona de Luizito Soares ganhou do PSG de 6-1. E a maior vítima do Luizito Soares foi o Davi Luiz. Passou do jeito que quis, deu caneta no Davi Luiz e pegou do outro lado. Deu meia-lua no Davi Luiz. Meu Deus, que nervoso. O Davi Luiz pode vir a campo hoje justamente porque o Léo Pereira ainda não está pronto. Ainda tem problemas. Lembra que eu falei para vocês que se o Léo Pereira fosse para o jogo contra o Racing, era na base do sacrifício? Tá pronto para jogar hoje? É aquilo que eu falo para vocês aqui, a gente faz a apuração e fala a verdade, a coisa do jeito que tem que ser falada. Doa nos dirigentes, doa nos jogadores, doa em nós mesmos, doa a quem doer. Eu conto a verdade sempre para vocês, é a apuração que a gente já fez, era que o Léo ainda não estava 100%, tanto é que não atuou e hoje ainda é dúvida. Assim como o Gabriel Barbosa, também é dúvida para o jogo de hoje. Em compensação, lá no Grêmio, o Renato Gaúcho tem Pedro Jeromel, Diego Souza, Reinaldo, uma pá de jogadores que não devem atuar hoje contra o Mengão queridão. O Gabriel ainda tem algumas chances. O técnico vai definir, o Jorge Sampaoli, o time quase que na beira de entrar em campo, porque há algumas dúvidas. A provável escalação do Mengão queridão é Matheus Cunha no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno e Davi Luiz no miolo de zaga, com Ayrton Lucas lá na esquerda. Eric Pulgar e Thiago Maia centralizados, Gerson, aí vem as dúvidas do treinador. Muito provavelmente ele pode usar Arrascaeta e Matheus França para descansar o Everton Ribeiro. Como o Arrascaeta também saiu do último jogo sentindo alguma coisa, ele está bem, mas pode ser que ele entre com Everton Ribeiro e Matheus França, para poder dar uma poupada, uma segurada no Arrascaeta para ele entrar no transcorrer do jogo. O Matheus França entrou na partida e entrou muito bem na partida quando o Racing deu um drible antológico, deu um passe para gol que o Pedro desperdiçou. Então, assim, ele está muito alto na consideração do Jorge Sampaoli, pode ser que ele ganhe a vaga hoje. Levando em consideração que o Sampaoli não gosta de repetir escalações, Everton Ribeiro ou Arrascaeta podem sair da equipe titular para a entrada do Matheus França. Lá na frente é o Dom Pedrão. Uma das coisas que eu não estou concordando é ver a comparação que alguns torcedores do Flamengo fizeram com o Haaland atuando ontem e o Pedro atuando pelo Flamengo. O Haaland ontem não conseguiu tocar na bola. Haaland, do Manchester City, campeão agora da Champions League. E aí muita gente tá falando, tá vendo? Se fosse o Pedro, a galera ia massacrar. Não sei o que tem. Gente, são situações completamente diferentes. Primeiro, ninguém tem que massacrar ninguém. A gente tem que fazer uma análise criteriosa sobre o que está acontecendo para o jogador não performar. O Haaland ficou um jogo sem conseguir tocar na bola. Se não me falha a memória, ele terminou até como artilheiro da Champions League, né? Pois é, sabe por quê? Porque a Inter de Milão, que tem uma defesa muito forte, muito boa, fez questão de anular o Haaland. Já o Pedro vem tendo dificuldades para se colocar no jogo do Sampaoli, para conseguir se encontrar nesse jogo posicional, por culpa do jogo, por culpa do estilo de jogadores que o Flamengo tem. São jogadores de muita qualidade, que quando chega na cara do gol não quer saber do centroavante, quer chutar pro gol, quer fazer o gol, e tem qualidade para isso. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Matheus França, todos, Ayrton Lucas, Wesley, Gerson, todos eles têm qualidade de fazer gol. Então eles não ficam procurando o centroavante para o centroavante ser a válvula de escape. Se eles estão de frente, eles vão bater pro gol. E o Pedro precisa um pouco de mais mobilidade, sair um pouquinho da área, procurar a tabela para receber na frente, para poder concluir. Ele tem que participar mais do jogo. Então, uma série de características do time do Flamengo, somados ao jogo posicional do Sampaoli, faz com que o Pedro tenha dificuldades. O Pedro tem que entender que ele precisa ter mais mobilidade para ele conseguir render nesse esquema do Jorge Sampaoli. Senão, muito em breve, o Pedro vai acabar no banco de reservas do Flamengo e a gente sabe o potencial que o Pedro tem. E é normal o jogador se reinventar à medida que a carreira for evoluindo, for passando, for acontecendo.
Toda a sorte do mundo pro Dom Pedrão hoje, que ele possa se reinventar, fazer muitos gols e que o Mengão, queridão, saia vitorioso do Campeonato Brasileiro agora, porque daqui para frente a gente vai ter uma série de treinos específicos no Flamengo, 100 jogos. O Flamengo vai ficar 10 dias sem ter jogos, sem ter compromisso com jogos. Então vai dar tempo do Sampaoli treinar essa equipe, vai dar tempo do Sampaoli colocar a mão dele nessa equipe, e essa semana o Alan tá chegando. Como eu venho dizendo para vocês desde a quinta-feira, as coisas estão caminhando com o Alan e o Atlético Mineiro. O Alan pressionou e o Atlético Mineiro teve que aceitar fazer a negociação com o Flamengo. São questões de ajuste mínimos ali para o Flamengo poder anunciar o Alan. A diretoria espera concluir a negociação ainda dentro desse final de semana para, se Deus quiser, até quarta-feira poder anunciar o Alan como o mais novo jogador rubro-negro. Nas redes sociais, muitos torcedores estão indignados do Atlético Mineiro porque o Alan era simplesmente o capitão da equipe e considerado o segundo melhor jogador do Atlético Mineiro. Inclusive, a saída do Alan teria ontem transformado o vestiário do Atlético Mineiro num vulcão em erupção. O técnico Eduardo Cudê praticamente pediu demissão do Atlético Mineiro, detonou com o elenco, detonou com a diretoria, dizendo o seguinte: a diretoria do Atlético me prometeu reforços e está vendendo meus principais jogadores. Eu já venho falando com vocês há muito tempo que o Alan é tido pelo Cudê como peça-chave. Cudê foi embora para a Argentina e não deve voltar mais. Ou seja, agora o Flamengo derruba treinador sem precisar jogar contra o time que derrubou o treinador. Basta ir lá e tirar os melhores jogadores da equipe. Hulk e Alan eram os dois principais jogadores da equipe do Atlético. O Alan, repito, era capitão da equipe e tinha total confiança do Eduardo Cudê. Fabrício, mas ele vem lesionado. Não vem não. A lesão dele é uma lesão que na hora que sarar, ele fica zerado. Olha o Neymar, totalmente zerado. Então não é aquela lesão que de vez em quando ele vai sentir o joelho, não, é nas costas. É questão de fisioterapia, de vez em quando usar um coletinho, mas que geralmente quando sara é definitivo. Derrubamos o Eduardo Cudê, nação. Qual é o placar do jogo de hoje? Hoje tem jogo do Mengão. Hoje tem jogo do Mengão. Tamo juntos, nação. Fiquem com Deus. Daqui a pouquinho, às 16h30, eu tô ao vivo lá no Verdade Vermelho e Preto e eu espero todos vocês. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 Mengo.